Ai, que Oi, alegria! honra, honra! Olha, esses encontros têm sido bons porque a gente mata um pouco a saudade, né, Luciane? Pois é, a gente não consegue mais se ver, não tem mais congresso, não tem mais encontro, não tem mais reunião presencial, né, Benizete? Estamos todos muito saudosos disso, extremamente saudosos das nossos encontros, das nossas reuniões. Imagina, 25 anos de Abrate, você também nas lutas aí, né? E aí a gente Bom, fica. gente. Tá me ouvindo bem ou eu preciso colocar o fone, será? Acho que não, né? Eu acho que sua voz está um pouquinho baixa. Não Tá, sei se você está no Note, se você está no celular. peraí que eu vou botar aqui. Bom, enquanto isso, eu vou falando para vocês que essa série de lives, assim, o nosso curso BRM Cursuri, demos um tempo em live, né? Do ano 2020 fizemos muita live, fomos convidados para muita live, e esse ano eu dei uma parada. Comecei a fazer só live de poesia, só conteúdo para o meu canal do YouTube, para o meu curso, mas enfim, a saudade dos amigos é muito grande, os pedidos também. E aí nós estamos escrevendo um texto que é assim, e os trabalhistas, o que tem a ver com isso? O que os trabalhistas têm a ver com a política, com a economia, com a pandemia? Bom, e aí nós resolvemos fazer esse diálogo com os nossos pares. Iniciamos no mês com o pessoal do Pará, do Espírito Santo. Vamos ter na semana que vem João Pedro Ferraz do Espaço de Brasília, depois uma pessoa do Rio, depois vamos para Mato Grosso e depois vamos para Belo Horizonte. E aí a gente encerra esse nosso mês e pouquinho de live. E hoje é uma queridíssima advogada, brilhante advogada, escritora, autora de obras aí, mestre em direito, pesquisadora, que ela é, inclusive, fundadora aí da escola Trabalho e Pensamento Crítico e da consultoria também ó Mulheres, não é isso? Eu quero que você me explique essa história direito. A Luciane Tost, que é do Rio Grande do Sul, também faz parte da Escola Superior da Advocacia Trabalhista, a ABRAT, e é uma escola muito profícua, né, que tem tido bastante atividade, muitas lives semanalmente. Então, essa é a Luciana Tosse, para gente, advogada, e que com seu sotaque vai nos explicar o que é esse tema que nós estamos trabalhando. Divisão digital de gênero, futuro do trabalho para as mulheres. Minha gente, estou vendo que alguns alunos estão entrando. Luciane, a gente talvez não tenha um público muito alto, porque a gente está em Uhum. começando período de prova, né? Sim. Mas os alunos já sabem que vão ficar salvos, nossos pares também. E vamos lá. Boa noite, minha querida. Boa noite, Benizete. É uma honra estar aqui, ter sido convidada por ti para participar dessa conversa sobre o que os trabalhistas têm para falar sobre isso, né? Deixa eu falar um pouco, explicar um pouco. Sim, eu já tenho uma consultoria em gênero e direitos humanos a mulheres há uns 2 anos já. É uma consultoria dedicada à questão, basicamente à questão de gênero, seja do ponto de vista das pesquisas, seja do ponto de vista do atendimento de mulheres que passam por algum tipo de violência, seja violência laboral, seja violência psicológica. Então, a gente tem um grupo de profissionais, todas mulheres, que se dedicam a atender mulheres. Então, assim, a gente trabalha nesses coletivos e faz formação na área de empoderamento feminino, sobretudo nos cargos políticos, né? Então, assim, dirigentes sindicais, as mulheres que ascenderam as carreiras políticas e tal. Então, a Mulheres é essa consultoria que se dedica a essa questão. A escola Trabalho e Pensamento Crítico era um sonho de consumo, assim, meu e de algumas pessoas, então estão comigo nessa escola a Valdete Severo, né, que é uma querida Maravilhosa. conhecida. Temos essa vontade, esse desejo de termos uma escola que pudesse discutir teoria crítica do direito, né? Porque a gente vem de uma avaliação de que as
A sua internet está travando um pouco, ou será que é a minha? Luciane, sua internet está travando. Você está me ouvindo bem? Será que você está na internet do seu celular? Ela está travando muito. A Luciane caiu. Vamos ver aí. Eu continuo ao vivo, né, gente? Vocês estão me vendo, né? Vocês continuam me vendo, né? Então eu acho que foi a Luciane que caiu. Acho que voltei, desculpa. Agora eu saí do meu Wi-Fi e entrei no 4G, que eu acho que fica melhor, né? Melhor, bem melhor. Então, desculpa, gente, essa Bom, mas caída. aí só repete um pouquinho. Quem é que está na escola com você? Então, A Valdete Severo, que é a maravilhosa. Valdete Severo, o Luiz Vargas, que é desembargador do TRT4, mas que vem para a escola depois de ter concluído o doutorado dele na Pablo Lavides, em Sevilha. Vem o professor Celso Rodrigues, que é doutor em Sociologia, e o Walter Oliveira, que é também professor, também doutor, e que vem do movimento sindical, e aí nós 5 nos juntamos e criamos a Escola Trabalho e Pensamento Crítico, que tem como eixo principal a teoria crítica do direito. E aí dentro da teoria crítica, pelo menos 3 recortes são fundamentais para nós, né? A questão do gênero, né? A questão da epistemologia, que envolve a pesquisa a partir de categorias raciais ou racializadas. A gente introduziu a questão da descolonialidade dentro das categorias do trabalho, do mundo do trabalho, e a vertente marxista e todos os estudos críticos provenientes da perspectiva marxista. Então, é um espaço para a formação de juslaboralistas dentro de uma perspectiva de matérias e conteúdos e categorias que eles não conseguem estudar em outras esferas da formação, a graduação, a pós-graduação, lato sensu, né? E aí a gente inaugurou essa escola, Benizete, tenho muito orgulho de dizer isso, a gente inaugurou essa escola com um curso chamado a Formação Latino-Americana do Direito do Trabalho, com 11 aulas, com professores do México, da Argentina, do Uruguai, porque eu sempre brinco, uma vez eu estava numa aula na Unicinos, no mestrado, e diziam que no direito lá todo mundo tem ou um alemão ou um francês de estimação, né, na teoria. E aí eu levantei a mão e disse assim, não, mas nós trabalhistas, os nossos amigos imaginários são todos latino-americanos, né? Daí o Plá Rodrigues e tal, aí todo mundo riu. E é uma, mesmo que a base ainda seja eurocêntrica, né, de formação da teoria crítica, da construção dos princípios, ter essa matriz do trabalho livre e subordinado, a gente aqui, os nossos principais teóricos são do México, são do Uruguai, são da Argentina, são do Brasil, né? E isso é uma diferença que a gente tem com os constitucionalistas, os penalistas e os civilistas. Então a escola vem com essa batida para tentar fazer teoria crítica. A Constituição Mexicana de 1919, né? 17, né? Vai-me 17 e a México é 19. É o contrário, né? O contrário. É o contrário. 17 exatamente, a gente tem uma Constituição. Primeiro é mexicana, 17, depois é Vai-me 19. Exatamente. Mesmo, então a gente tem aqui E aí essa discussão toda começa também, essa coisa de tentar fazer teoria crítica, começa um pouco. Eu achei que essa escola já era mais antiga, já era bem antiga. Não, a gente começou a fazer, a gente vai completar 1 ano agora, né? A gente começou no semestre passado. O desejo da escola já é bastante
bastante antigo. Antigo que eu digo, pelo menos a Valdete e eu sentamos as primeiras vezes para conversar sobre isso, uns 5 anos atrás, mas ela só se concretiza agora. E ela tem, além de cursos, né, Benizete, que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, assim, além dos cursos de formação, que a gente hoje tem perspectiva de observação sobre a questão do capitalismo de plataformas, a gente tem um curso de oficina de escritas que é para estimular as pessoas a escrever a partir de determinados recortes. A gente tem um observatório de decisões judiciais que todo semestre faz uma avaliação sobre a jurisprudência do STF numa perspectiva diferente. Então, a gente começou com gênero, raça, e esse semestre a gente está discutindo só as decisões do STF em matéria trabalhista. Então é legal, porque assim, é um grupo de estudos com umas 70 pessoas. Grupo de pesquisa, assim, como se fosse um grupo de pesquisa, como a gente tem num programa nosso de doutorado, como qualquer um, exatamente, né? Os grupos de pesquisa. Mas é interessante que vocês têm, vocês é um tripé, né? E tem um sociólogo. Eu gosto muito da sociologia, eu tenho uma formação a nível de doutorado também com sociologia. E eu tenho um apreço pela sociologia, eu gosto da sociologia. Na verdade, eu escrevo bastante coisa mesclada, eu acho muito bom, muito bom. Não, a minha formação de pós-graduação, meu mestrado é em Ciências Sociais Aplicadas. Né? Eu vi aqui, eu achei maravilhoso. Eu gosto, e o direito do trabalho, aliás, o mundo do trabalho, ele é muito sociológico, né? Ele é muito sociológico. Não tem como a gente avaliar, né? Não tem como a gente analisar as categorias do trabalho sem entender os processos, né? A organização social do trabalho, a organização das formas produtivas do trabalho, enfim, a sociologia é fundamental para nós, né? Mas tu lá no começo, assim, o que é essa tal de divisão digital de gênero? Agora eu quero que você explique aí esse tema, o que os trabalhistas têm com essa história de divisão digital de gênero. Eu estou muito curiosa, os meus alunos já mandaram mensagem perguntando, professor, o que é isso? Vamos assistir a professora Luciane falar. Então, a gente fala muito sobre tecnologia, né? E do quanto a tecnologia transforma as nossas vidas, e de fato ela transforma as nossas vidas, nem sempre para melhor, né? Nem sempre para pior. Vamos dizer que hoje eu estou aqui conversando contigo aqui de Porto Alegre, tu está lá no Rio de Janeiro, a gente está conversando, e isso é uma coisa muito boa, e é a tecnologia que faz isso. Mas quando a gente faz esse recorte de divisão digital de gênero, essa divisão digital lembra um pouco a divisão sexual do trabalho, né? Lembra o desfavorecimento de uma parte das pessoas dentro do processo tecnológico. E aí a minha proposta de análise para essa questão da divisão digital de gênero é trabalhar um pouco os dados da exclusão de pessoas dos processos que definem as distribuições tanto dos acessos da tecnologia, e que são fundamentais para muitas regiões do mundo para o desenvolvimento, e como é que se dá a participação, e aí por isso divisão, essa provocação, né, o futuro das mulheres no mercado de trabalho, como é que se dá a participação objetiva das mulheres na indústria da tecnologia, né? E o quanto essa indústria e o quanto as estatísticas sobre o futuro do trabalho estão marcadas por um perfil e um discurso masculino, e que acaba, então, afastando as mulheres, seja do acesso à tecnologia, seja da construção das possibilidades da tecnologia, seja da inserção lá na indústria tecnológica, e que vai refletir, obviamente, em todos esses relatórios que a gente lê sobre o afastamento das mulheres do mercado de trabalho. Então, a minha proposta aqui é discutir um pouco essa construção, tipo o Clube do Bolinha ali do Vale do Silício, né? Que vai afastar as mulheres desse processo, mas também trabalhar um pouco os dados, Benizete, para que as pessoas possam acompanhar como é que está o acesso das mulheres e como é que está a América Latina nesse processo, né, de tecnologia, e o quanto as mulheres têm que se preocupar com isso do ponto de vista do afastamento delas do mercado de trabalho. É importante que a gente diga
que durante o primeiro ano de pandemia a gente teve o afastamento de 7 milhões de mulheres do mercado de trabalho. Né? 7 milhões de mulheres se afastaram do mercado de trabalho. Isso são dados do IBGE, do PNAD, são dados muito confiáveis, né? Do Programa Nacional de Amostragem por Domicílio, e grande parte dessas mulheres são afastadas do mercado de trabalho por conta da velha e boa divisão sexual do trabalho. Né? Do trabalho reprodutivo, da mulher ainda estar relacionada com essa questão do cuidado e tal. E aí, começar a discutir um pouco por que as novas tecnologias e por que as tecnologias de informação e de comunicação não conseguem beneficiar a mulher tanto quanto elas beneficiam os homens, ou tanto quanto elas dizem beneficiar a sociedade, que é um pouco a batida que eu quero conversar contigo aqui, assim. Por que a gente festeja a tecnologia, festeja os acessos, por que o mercado festeja o teletrabalho, né? Por que grande parte da magistratura festeja... Exato. Por que grande parte da magistratura festeja as audiências telepresenciais, né? E qual é o impacto disso? Por que as mulheres não conseguem festejar isso nessa mesma medida, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, assim, dados bem interessantes em relação a isso. A mulher ela tem jornada tripla, então ela vai fazer isso dentro de casa, sem a válvula de escape. Eu imagino que esse seja um ponto da pesquisa. Um ponto é esse, a divisão sexual do trabalho, sem dúvida. Esse conceito de dentro e fora, né? A mulher que acumula tudo aquilo que é o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Mas tem dados interessantes, seja sobre o acesso das mulheres aos equipamentos e tal, seja a inserção das mulheres na indústria. Porque é importante a gente falar sobre a inserção das mulheres na indústria da tecnologia, porque a mesma coisa que a gente diz em relação à política, ou seja... Por que é importante? É a indústria da tecnologia? Explica aí, porque essa live vai ficar salva, os alunos vão assistir depois. O que é indústria? O que eu falo aqui sobre a indústria da tecnologia? A gente tem o que a gente chama de meios tecnológicos de informação e de comunicação. Quando eu falo da indústria da tecnologia, eu estou falando aqui basicamente de toda a produção, programação que vai chegar às pessoas lá do outro lado da internet. Então, assim, quem é que programa Facebook? Quem é que programa Google? Quem é que programa como é que o Twitter funciona? O Instagram? Quem é que vai programar apps, por exemplo, para facilitar? E quando eu digo assim, a mesma defesa que a gente faz das mulheres na política, por quê? Porque para entender de política pública para a mulher, muito mais eficiente é uma mulher olhar para o problema. Na indústria da tecnologia acontece mais ou menos a mesma coisa. A Apple lançou há alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, um app, um aplicativo chamado Health, que era saúde. E não tinha nesse aplicativo a questão menstrual, por exemplo. E quando as mulheres levantaram o problema de que o aplicativo não tinha ciclo menstrual para fazer controle, tinha vários controles de diabetes, do peso, da corrida matinal, mas não tinha de ciclo menstrual, ou seja, a famosa tabelinha, né? E isso deu muita polêmica. Então, aí você começa a discutir o olhar das mulheres sobre o desenvolvimento dos facilitadores, vamos dizer assim, tecnológicos, e o quanto as mulheres continuam afastadas e o que mantém as mulheres afastadas. Então, por exemplo, tem um estudo interessantíssimo que é da União Internacional de Telecomunicações, da UIT, que é ligada à ONU. E ela vai indicar que hoje mais ou menos 4,5 bilhões de pessoas no mundo usam a internet. Dessas, 48% são mulheres. Então, aqui a gente já tem uma diferença, ou seja, não tem uma paridade, mas tem um avanço interessante na questão dos acessos. Eu quero me deter aqui aos dados da América Latina e da América do Sul, tá? Porque foi feito um estudo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e por vários organismos ligados ao desenvolvimento regional em relação
ao acesso das mulheres e dos homens do sul e latino-americanos aos telefones celulares. Por quê? Porque o telefone celular se consagrou como o principal acesso das pessoas aos meios informáticos e comunicacionais. Ou seja, hoje todo mundo, ou quase todo mundo, se pressupõe, tem um telefone celular que acessa informações via internet. Então, qual é o dado? É assim mesmo, Luciane? 97% das pessoas no mundo têm um sinal de celular à sua disposição. E desses, 93% tem um sinal de 3G ou mais, ou superior, ou de qualidade superior ao 3G. Então, a gente pode sim afirmar que o maior veículo de acesso à internet e à tecnologia de informação e de comunicação é o celular. Foram pesquisados 85 países nas Américas para ver em que pé andava esse acesso. E aí, assim, na maioria dos países, os homens ainda continuam sendo mais portadores de telefonia celular. Mas em alguns países, há paridade de gênero, inclusive com mais mulheres acessando, ou tendo acesso, ou tendo telefone celular disponíveis. E aí o Brasil é um desses países onde a gente tem um número maior de mulheres com acesso à internet. Os outros são o Haiti, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, o Panamá, a Argentina e o Chile. Vamos lembrar agora que o Chile acabou de eleger uma constituinte paritária para homens e mulheres em iguais condições reescreverem a sua Constituição. Bom, nossa colega Ellen aí, de Belo Horizonte, sim, Minas, querida. um beijo pra gente. Beijo, Então, Ellen. Mas mesmo com esses números, Benizete, as mulheres ainda, pelas pesquisas do BID e do WIT, que é um órgão ligado à ONU, e uma pesquisa essa muito séria que foi feita pela Universidade de Oxford, a conclusão é o seguinte, que as mulheres ainda têm menos possibilidades de acesso aos veículos que dão acesso às informações, à telecomunicação, enfim, e à tecnologia, né? Eu falei de 24 países onde eu tenho paridade, mas a pesquisa pega 85 países. Então, na maior parte dos países, as mulheres ainda têm menos acesso a telefones celulares do que os homens, né? E aí tem eles avaliam que tem um hiato nessa questão. E onde é que está o problema? O problema recai sempre sobre mulheres mais vulneráveis, mulheres periféricas e mulheres de baixa renda e de trabalho precário. Então, essas pessoas, a tecnologia perpetua, de certa forma, as desigualdades existentes com esses recortes. Então, quando a justa laboralista diz assim, quem são as pessoas periféricas do mundo do trabalho? São as mulheres negras da periferia, com baixa escolaridade, que não têm acesso a saneamento e etc, etc. Com a tecnologia é exatamente a mesma coisa. Quem são as pessoas que menos têm acesso? As mulheres negras, periféricas, de zonas rurais, né? Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que a tecnologia não desempenha o papel de alçar essas pessoas a categorias mais paritárias com as pessoas que têm acesso. Né? Então, um caso. E é curioso que parece um discurso piegas. Não, mulheres negras, periféricas, as Marielle da vida. As Marielles da vida. Marielle da vida. Parece um discurso piegas. E eu, honestamente, nunca me ocorreu de que, a nível de acesso digital ou de informatização, também fosse um dado a mulher ela ficar à margem. Por que a mulher negra e periférica e o homem negro e periférico não, Luciane? Porque ele sai para trabalhar, porque ele precisa, porque se tiver que comprar é primeiro dele, é algo assim? Na verdade, sim. Na verdade, a gente tem, assim, essa pesquisa, esse recorte da pesquisa aqui, não trabalha a renda propriamente dita, né?
vai trabalhar a aquisição desses bens e os acessos disponibilizados pelos estados. E aí a gente vai ter a mesma classificação que a gente tem, por exemplo, Benizete, na questão da renda no Brasil, por exemplo, que eu tenho o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, eu vou ter aqui na distribuição dos acessos a telefones celulares, por exemplo. Então, eu vou ter o homem negro acima da mulher negra. E isso me parece que por razões um pouco idênticas, assim, a questão da renda, né? Quer dizer, se eu tenho o homem negro acima da mulher negra na questão da renda, eu vou ter também ele mais hábil, digamos assim, a aquisição do aparelho celular ou do acesso à internet. E a questão das mulheres negras também é que as mulheres, não é só as mulheres negras, mas em especial as mulheres negras, a grande parte dessas mulheres estão nos trabalhos mais periféricos, né? Mais à margem das proteções, e também guardam a questão de serem responsáveis quase que exclusivas pela administração da família e pela segurança da família. Então, as prioridades das mulheres nessas condições são outras, né? A gente pode dizer isso, se a gente pegar o investimento se a gente pode chamar assim, que essas mulheres fazem com a renda que recebem, a gente vai ter a família e o cuidado da família como prioridades, né? A gente tem muita família monoparental e aí as mulheres entram nessa categoria. Então, tem esse ato digital de gênero, né? Que pelos estudos, por esses estudos da Universidade de Oxford, vinham regredindo, mas que nos últimos 5 anos, como se estagnou o investimento e as políticas públicas específicas de acesso, essa diferença entre homens e mulheres ela vai se elastecendo, ela vai aumentando. Qual é o impacto direto disso no mundo do trabalho, Benizete? O impacto é que assim, as tecnologias podem vir ou poderiam vir a ser mecanismos importantes de reestruturação de renda das mulheres nessas condições de vulnerabilidade, né? Porque podem ser canais para junção de mulheres que vivem nas mesmas condições, ou pode ser um mecanismo de empoderamento financeiro, no sentido de que a mulher pode ter negócios e administrá-los a partir das redes, né? Quer dizer, essa coisa do empreendimento de si mesma e tal, poderia ser substancialmente melhorado com os canais. Eu conheço estou fazendo um parênteses, sim. Né, que eu acho que é bem isso, já que você é aí das ciências sociais e eu estou aprendendo bastante. Eu conheço uma mulher aqui na minha região, jovem, que o marido se desempregou, ficou desempregado com uma filha, tiveram que sair do apartamento confortável deles, morar numa casa muito simples, nos fundos de outra. Ela já fazia brownie, para vender essa coisa do brownie, ela usou isso assim, ela já fazia antes da pandemia. Na pandemia ela deu um upgrade, ela usou a tecnologia, usou as redes sociais e implementou o trabalho dela de uma maneira que ela se lançou no mercado. Mas veja, é uma mulher que não é negra, não é de periferia e tem nível cultural bom. Ela aproveitou a chance porque ela entendeu que é uma ferramenta de projeção profissional dentro daquilo que ela conseguia. E com o fechamento, né, o lockdown de muitos locais durante muitos meses, esse foi um canal muito bom das pessoas adquirirem esse produto dela, que é com que ela hoje está sustentando a família e pasme. É o marido hoje que ajuda nesse processo. Ele está desempregado, ele é colega nosso, bacharel em Direito, é advogado, se desempregou e começou a ajudá-la no fabrico dos brownies, é o que sustenta a família hoje. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque você fala exatamente disso num sentido contrário. Acho que não consegue, não tem oportunidade, e que é um canal.
Tu queres um bom exemplo desse problema que se cria a partir da perspectiva de que todas as pessoas têm o mesmo acesso e a gente começa a detectar que não? Tem duas coisas que são muito familiares a nós e às pessoas que estão nos ouvindo. Uma delas é a questão da educação, né? A gente passou praticamente um ano com as escolas fechadas, né? E aí, um dos argumentos, uma das coisas que eu acho interessante, independente de fazer juízo de valor a respeito disso, Benizete, é o quanto o cuidado está relacionado, como as pessoas naturalizam que o cuidado é a responsabilidade da mulher, né? Então, assim, não, tudo bem, deixa as crianças em casa, que aí as mães dão um jeito de acompanhar as aulas, vão lá, cuidam, educam e tal. Então, tem uma naturalização de que tudo bem que as crianças fiquem em casa porque as mulheres estão lá para dar esse apoio. A segunda questão é pressupor que todas as pessoas têm o mesmo acesso aos meios informático-comunicacionais. Então, tu imaginas uma criança da periferia cuja família tem um único celular com número de crédito limitado, que não necessariamente é um smartphone, certo? Essa criança vai ter que disputar esse aparelho celular com toda a família, com o pai, com a mãe, enfim, e vai aprender a partir da telinha, com todas as limitações que isso possa gerar. Então, existe já o fomento de uma desigualdade brutal aí, entre uma criança que tem um iPad... Isso aí já tem dados, né? Nesse aspecto já tem dados, estudos, tem uma pedagoga, ela estava na CBN no sábado, eu não pude ouvir completamente, mas ela... Quem puder, eu acho que é possível puxar lá na CBN, na revista, aquela revista CBN com a Pétria Chaves. Foi sábado, foi domingo isso, revista CBN domingo. E ela deu uma explicação científica da perda desse tempo aí, do quanto isso tem um impacto aí no efeito dominó, no processo educacional. E aí faz realmente aquele traço social muito grande. Que a gente vai chamar de divisão digital, divisão digital, que nesse caso não é necessariamente de gênero. Outra questão que está muito relacionada a gente é a questão, por exemplo, da prestação jurisdicional não presencial, né? Então, o que acontece? Eu já ouvi pessoas defendendo as audiências virtuais e dizendo o seguinte: imagina você que um advogado lá do Rio Grande do Sul hoje pode fazer audiências em todo o país. Ele pode fazer audiência em Pernambuco, ele pode fazer audiência no STF, ele pode participar de sessões, ele faz sustentação oral, coisas que antes ele não imaginava fazer. Bom, aí tu para e imagina o seguinte, que a gente está falando no direito do trabalho de reclamantes que também estão na periferia do mundo, também estão na periferia das cidades, e que são daquela mesma família, daquela criança que tem um único celular com créditos limitados e que não necessariamente é um smartphone. Certo? E aí a gente está exigindo que essas pessoas, ao recorrerem ao Estado e pedirem a prestação jurisdicional, se coloquem na situação de estarem capacitados tecnologicamente a participar de audiências virtuais. E aí é interessante que a gente perceba, porque tem uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa coisa das audiências virtuais e que tem uma relação direta com o gênero, que é o quanto, né, Benizete, a gente pôde acompanhar da linguagem sexista e da broderagem masculina em relação às audiências e às sessões virtuais. O quanto de palavrões, o quanto de adjetivações negativas as mulheres, as advogadas, as juízas, as procuradoras ouviram durante esse período por microfones abertos, né? Mas, né? Microfones que, não, estava aberto aqui meu microfone. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da segregação, até às vezes, digital, ela tem que ser considerada.
por mais que a gente considere a tecnologia uma coisa muito legal, a gente tem, eu posso, se eu quiser, visitar o Museu do Louvre hoje de noite, tomando um vinhozinho aqui, eu posso, né? Mas eu posso, eu, mulher branca, formada, advogada, com pós-graduação, né? Então, o que eu tenho que imaginar é que a sociedade deva também se preocupar com aquelas pessoas que não têm esses acessos. Quando eu falo, por exemplo, de indústria da tecnológica, e aí a gente vai estar falando de Facebook, de Google, então, os grandes, né, a Amazon, a Mechanical Turk. Então, quando você fala, só um minutinho, quando você fala na indústria tecnológica, você está a se referir na indústria estrito sensu, né? Na participação da mulher em todo o processo da criação. Seja de equipamento, seja de equipamento ou seja de programa, é isso, né? Exatamente, exatamente. Okay. Exatamente, porque aí tem uma outra questão interessante, Benizete, que é assim, o que acontece com a indústria da tecnologia, né? O que acontece com as mulheres dentro da indústria da tecnologia? A gente tem um processo pensado, conforme um professor norte-americano, o Nathan Esmanger, que ele é da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa para saber por que as mulheres não estão fortemente representadas na indústria tecnológica. Aqui eu estou falando de programação, estou falando de TI, eu estou falando tanto do hard quanto do soft da comunicação e da tecnologia. E aí ele escreveu um livro que estabelece, que é uma pesquisa que ele fez, dizendo o seguinte, que esse afastamento da mulher dessa indústria começa ali na década de 60, com a formação de revistas especializadas e de sociedades ligadas às universidades, onde tinham cursos importantes de matemática, física e engenharia, que vão formar as pessoas que vão lidar com a informática e tal. E aí ele vai dizer que vai se construindo essas sociedades e, a partir disso, todos os espaços, tanto acadêmicos quanto no mercado de trabalho, que estavam voltados à tecnologia, vão ter uma marca masculina. Ele vai dizer o seguinte, que as seleções, por exemplo, das teses e as seleções das pessoas que iam trabalhar no mercado de tecnologia traziam esquemas, traziam problemas, traziam problematizações que estavam já muito desenvolvidas naquelas associações e naqueles grêmios acadêmicos, então, que eram compostos basicamente por homens. E aí se constrói esse cenário de masculinização da indústria da tecnologia. Então, a gente tem lá, por exemplo, todas as grandes mentes da tecnologia, não casualmente, são masculinas. Não sei se tu lembra de algum nome, a gente lembra do Zuckerberg, a gente lembra, mas a gente não lembra de nenhuma mulher muito expressiva nesse campo. O da Apple, como é que é o nome dele? O da Apple? É o Jobs, o Steve Jobs. Steve Jobs. Né? Exato. Todos, o criador do Facebook, que é o Zuckerman, e o criador do WhatsApp, todos são masculinos. A gente não tem nenhum homem. Inclusive, uma galera nova, meninos novos, jovens, criando esse TikTok, criando tanta coisa. Realmente são homens. E aí a gente vê que a inclusão das gurias, usando uma linguagem aqui minha, né, nessas profissões científicas, ela se dá num ritmo muito lento. Muito mais lento do que em qualquer outras áreas. E aí o que as pesquisas, sobretudo as pesquisas das universidades norte-americanas, apontam nesse sentido? Que na maioria das vezes, Benizete, o ambiente universitário o ambiente de formação dessas gurias na tecnologia não é acolhedor, vamos chamar assim. E isso vai explicar as altas taxas de desistência dessas mulheres de formações na matemática, na física e nas engenharias, né? Quando as pesquisas se referem ao ambiente não acolhedor, elas vão estar falando especificamente de ambientes que excluem as mulheres. Ambientes absolutamente masculinizados, com linguagens sexistas
e com reforço de estereótipo das funções masculinas e das funções femininas. O que é histórico e antropológico, claro, né? como se as gurias fossem intrusas naqueles cursos, né? Eu falei antes da questão da broderagem, mas a broderagem virou sinônimo de uma forma de atuação dos homens no mercado de trabalho. Explica o que é broderagem. Tem uma pesquisadora chamada... É de brother? É de brother. Tem uma pesquisadora da UNB, uma psicóloga chamada Valesca Zanella, que eu sugiro fortemente que as pessoas leiam e procurem nas redes. A Valesca fez várias pesquisas no universo masculino para explicar esse comportamento masculino, que é um comportamento de solidariedade masculina, digamos assim, né? Que é o que se chama de broderagem. Então, os homens se apoiam. Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, né? Então, a Valesca fez uma pesquisa interessantíssima em 2 eixos. Um dos eixos dela foi sobre os palavrões, que é muito interessante, né? Quer dizer, quando eu chamo um homem de vagabundo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de um cara boa vida, que não quer nada com nada, que não quer trabalhar. Quando eu chamo uma mulher de vagabundo, eu estou falando o quê? Eu estou questionando o comportamento como a gente chama no Rio. Claro, eu estou questionando o comportamento sexual da mulher, né? Então ela vai fazendo ela fez essa pesquisa e outra pesquisa que é interessantíssima, tem vídeo disponível no YouTube, é que ela usou um pseudônimo masculino para participar de grupos masculinos de WhatsApp e entender como é que funcionavam essas linguagens. E aí ela usa também essa expressão da broderagem, ou seja, não é mais do que uma solidariedade masculina, é uma proteção dos homens, uns com os outros, independente dos juízos de valor que se façam. Como é que isso se dá no mercado de trabalho, quando a gente tenta traduzir isso para o mercado de trabalho? É aquela coisa dos homens se reunirem e estabelecerem metas que só quem não tem nenhum tipo de responsabilidade, por exemplo, com encargo familiar, consegue cumprir. Vamos pegar o exemplo dessa indústria que a gente está falando, da indústria tecnológica. O sistema, por exemplo, de entrega de programas ou de organização de programas, o setor hard de programação, né, da tecnologia, a chamada TI, ela exige, a forma como ela está organizada, exige que, às vezes, o programador fique 12, 14 horas durante uma semana inteira trabalhando. Bom, se a gente considerar que as mulheres ainda carregam a coisa de serem responsáveis pelos encargos domésticos e familiares, e os homens são livres para progredir na vida e nas suas carreiras, isso vira um lugar só de homens. Quando os homens estabelecem esse tipo de meta, eles automaticamente afastam as mulheres da disputa desses lugares, né? Tem pesquisas interessantes Inclusive tem esse debate até a nível de OAB, né? A gente está com esse debate agora, dos espaços, né, da mulher. Quando os homens criam condições que são adequadas só para eles, para suas próprias realidades. Né? A gente tem ali, por exemplo, quando a gente faz o levantamento, quando a gente diz que esses espaços não são adequados, assim, não recebem as mulheres, excluem as mulheres, a gente também faz um levantamento das violências relacionadas aos assédios, né? O assédio moral, o assédio psicológico e as discriminações nos locais de trabalho. Várias pesquisas realizadas de 2017 para cá, Benizete, apontam que as mulheres só progridem dentro dessas empresas e quando progridem, só progridem nessas empresas e só conseguem desenvolver os seus estudos, os seus softwares, os seus algoritmos, digamos assim, quando elas não são identificadas ou quando o seu gênero não é identificado. Então, por exemplo, eu tenho uma grande produção de engenheiras no Google, por exemplo, e na Amazon, mas essas produções só vão para frente, elas só são comercializadas, elas só entram dentro do giro de desenvolvimento da empresa quando a seleção se dá sem identificação de quem está fazendo o trabalho.
Quando a seleção desses trabalhos se dá com a identificação de quem está fazendo, o número de trabalhos escolhidos para seguirem entre os homens é quase o dobro do número do que entre mulheres. Então, quer dizer, não tem uma questão aí de capacidade. Teve um engenheiro do Facebook que foi despedido em 2017 porque ele escreveu um manifesto dizendo que existiam razões objetivas para que as mulheres não estivessem na indústria, né? E ele estava falando da questão da capacidade e da inteligência das mulheres. Bom, esses estudos demonstram que não existe absolutamente nenhuma relação entre a capacidade intelectual das mulheres e o desenvolvimento do trabalho, né? E aí a gente parte para essas questões todas que envolvem uma espécie de sufocamento das mulheres dentro dessas empresas de tecnologia. Então, a gente tem bastante movimento. Eu quero lembrar aqui que o Me Too, por exemplo, é um movimento que surge fortemente, não só na indústria de entretenimento nos Estados Unidos, mas... Me Too, eu também? Exato. O Me Too é um movimento que surge bastante fortemente também no Vale do Silício, lá na sua origem, por causa do preconceito e da discriminação de mulheres nos locais de trabalho. Então, essa questão toda envolve não só o fato de que a gente perpetua essa ideia de divisão sexual do trabalho, mas também acontece porque existe, isso muito na minha opinião, existe uma orientação de que o mundo seja masculino, ou seja, de que a indústria seja masculina. O reflexo disso a gente vai ver muito fortemente lá naqueles índices. Quando a gente estuda os índices do fim do trabalho, né, Benizete, ou das pessoas que vão deixar de ocupar postos de trabalho, a gente vai ver que as profissões relacionadas às mulheres são as primeiras que terminam. Secretária, né? Várias profissões assim que são habitualmente ou mais fortemente exercidas por mulheres. Telefonista. A própria docência... Digitadora, secretária, datilógrafa. Exatamente. E aí a gente começou a observar, através desses estudos também das universidades norte-americanas, que quem faz esses levantamentos, as consultorias que apresentam esses levantamentos, tem conselhos ou tem grupos de peritos e expertos também só de homens, né? Ou seja, as empresas de comunicação e de consultoria de gestão empresarial, elas são compostas basicamente por homens. Tem dois, eu quero pegar aqui, vou pegar aqui porque eu quero citar especificamente o nome. Tem dois relatórios foram publicados em 2019, onde se aponta um grande número de atividades profissionais que seriam extintas por conta do avanço tecnológico e, coincidentemente, grande parte dessas atividades são prioritariamente desenvolvidas por mulheres hoje no mundo. Então, o relatório da quarta revolução industrial, que é da Deloitte, foi escrito por 10 pessoas, sendo elas 8 homens, né? E o relatório feito pela Boston Consulting, que fala sobre homens e máquinas e a indústria 4.0, tinha só homens na equipe de elaboradores, né? Quem pensou o relatório. E aí a gente consegue identificar o seguinte, que as empresas de consultoria, que é quem influencia fortemente o mercado, e a gente fala de mercado, e eu falo sem nenhum pudor, porque nós vivemos no mundo capitalista, e esses relatórios dessas consultorias, sobretudo vindas dos Estados Unidos, impactam fortemente todo o setor de investimentos no mundo inteiro, e inclusive a definição das políticas públicas. A gente percebe que esses relatórios mantêm essas exclusões, né? Elas são elaboradas basicamente por homens brancos, né? Atualmente jovens, então isso vai criando e vai consolidando a ideia de exclusão de mulheres do mercado de trabalho, de pessoas racializadas, e aqui não estou mais falando só de pessoas negras, também estou falando de outras etnias, né? E um novo e velho, mas novo problema, que é
a exclusão geracional, né, Benizete? Porque a gente pode perceber que o mercado de trabalho está cada vez mais jovem e que pessoas com 40 ou mais anos estão sendo excluídas, estão sendo afastadas. Principalmente nessa quarta revolução aí, que é Exato. o mundo digital. E aí, Luciane, dentro dessa perspectiva, eu queria te perguntar, e qual é o futuro do trabalho para as mulheres? Que é a segunda parte desse título nosso, dessa sua palestra. Como é que você vê? Com essa exclusão digital, a gente tem uma era totalmente tecnológica, sem dúvida nenhuma, muita coisa veio para ficar. Por exemplo, as aulas Por EAD. virtualizadas, né? Você também dá, eu dou aula na graduação, a gente sabe que é uma coisa que já está se caminhando para nós fazermos aulas híbridas, principalmente na graduação. A nível de mestrado, acredito que não, porque a gente faz grupo de estudo, né? As aulas no doutorado também, eu acredito que não, mas na graduação já se está caminhando para uma aula assim, de massa e nesse perfil digital. Temo também pelas audiências. Eu temo também porque os tribunais, né, que estavam numa crise, principalmente a primeira região nossa aqui, que teve uma crise muito grande, já ameaçado de 2020 não ter terceirizado, de 2020 já estava começando a reduzir mais cedo o horário, a terminar mais cedo. E isso daqui trouxe uma economia brutal para os tribunais. Temo e que a gente siga numa linha semelhante, híbrida, algo comece a funcionar dessa maneira. Com relação às audiências, logo que elas se iniciaram, eu fiz um curso aí, eu vou fazer um pouquinho o meu merchan, nosso BRM Curso Jurídico, a gente é um curso presencial de mais de 15 anos, e eu estava no meio de um curso, a doutora Bianca está aí, uma advogada, ela está falando isso, o escritório dela é um escritório tradicional, de mais de 40 anos eu conheço, não que ela tenha mais de 40 anos, mas ela está no escritório pelo menos 25. E, então, a gente tem vários problemas. E logo nesse início eu montei o primeiro curso que eu montei, foi logo provas no processo de trabalho, porque eu queria tratar das audiências por videoconferência. Esse curso continua atual, eu fiz ele em maio, ele entrou na plataforma do WWRM Curso em maio, e lá a gente começa a discutir, Luciane, os princípios que regem a prova, toda a principiologia da prova, sobretudo o isolamento da testemunha, a impossibilidade legal de se compulsar documentos para o depoente que vai fazer o depoimento pessoal, autor ou réu. Então, tudo isso foi uma pesquisa que eu fiz, eu dou aula de processo de trabalho, mas eu quis me aprofundar para levar esse material, que são 20 videoaulas, para o advogado de um modo geral. E a conclusão é aquela coisa que a gente faz meio de tese. E a conclusão, eu já tinha a hipótese de que seria impossível, do ponto de vista legal, legítimo e sustentável, não ter vício essa audiência. E quando eu fiz a pesquisa, eu montei um material escrito de mais ou menos umas 40 laudas, claro que também transcrevendo o texto de lei, para concluir que tem vício, sim. Se a gente insistir nas audiências por videoconferência, cada um no seu lugar, guardando aí a saúde, não só do magistrado, mas nossa do advogado, das nossas partes, das testemunhas, nós vamos ter uma audiência viciada, facilmente anulável no tribunal. E aí vai de encontro, né? Você trouxe um tema que, claro, que eu não abordo nesse meu curso, audiência, provas de um processo de trabalho, mas você traz um dado que me despertou, talvez eu refaça até algum vídeo, porque eu estou aprendendo muito com você, é muito interessante esse tema. Que, por exemplo, se uma criança da periferia tiver fazer uma aula naquele momento, como que aquela mulher ou aquele homem vai ser testemunha ou vai ser parte de uma audiência? Olha como é que a gente vai linkando aí as questões. Não, e depois tem uma outra questão também, que pese o depoimento da parte do preposto sejam depoimentos vinculados à inicial e à defesa, a questão de levar testemunhas para os escritórios, né, Benizete? A coisa, tipo assim, sempre foi um patrulhamento, né, com a advocacia, o advogado está falando com a testemunha, tá...
E agora não, agora virou uma coisa natural, cada parte leva suas testemunhas para o lugar onde ela quiser para poder ser ouvida, é uma questão muito complicada essa, né? E, de novo, eu pareço o cavaleiro do apocalipse aqui, né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, alguns escritórios têm uma salinha legal, boa, com cafezinho, com computador, com acesso à internet para botar ali as partes, né? O seu cliente e tal. Eu falava com uma amiga minha que faz advocacia artesanal aqui no Rio Grande do Sul, num bairro muito periférico, que dizia, os meus clientes da Restinga, doutora Mariana, os meus clientes da Restinga não têm condições de participar. Eles não têm acesso, eles não têm crédito no celular, eles estão desempregados. Então, bom, o judiciário tem que se preocupar com isso, né? Eu li também recentemente os 5 pontos da evolução tecnológica do direito e em um deles uma coisa que me chamou muita atenção, me preocupou fortemente, que é o seguinte, a prestação jurisdicional não é um lugar. O que significa a prestação jurisdicional não é um lugar físico? Não, a gente sabe que não é um lugar físico. Mas, né, o que está querendo dizer? Que, bom, a partir de agora, de qualquer lugar onde vier a prestação jurisdicional, está valendo. Isso muda substancialmente isso que tu disseste agora, a questão dos princípios que regem o processo, por exemplo. Vai ter que mudar, né? A CLT, vai ter que mudar o direito do trabalho. A principiologia processual no direito, no processo do trabalho vai ter que mudar, porque o processo do trabalho, ele se alinha com o direito material, que é um direito especial. Não, e depois tu me perguntaste qual é o futuro do trabalho para as mulheres, né? Deixa eu, antes de dar essa resposta... deixa eu, antes de dar essa resposta, agradecer que eu vi passando aqui rapidamente. Gente, obrigada pelas participações, eu não consigo ver todo mundo que está passando. Mas eu já vi aqui algumas colegas queridas, tipo a Jocélia, tipo a Cíntia, a Adriana Lamonier, que estão aqui assistindo o Benito. Obrigada pela participação de vocês. Bom, qual é o futuro? Eu gosto sempre, Benizete, de ter o pé fincado no chão, né? Então, eu não acho que o nosso futuro próximo seja a família Jetson. Eu não acho que a gente... Sabe aquele desenho animado em que a empregada é uma robô e que as pessoas saem voando pelo espaço para chegar no seu trabalho? Eu não acho que a gente esteja tão próximo disso. Eu acho que eu tenho o pé muito fincado no chão e tenho trabalhado muito com a estatística e com dado estatístico. Então, a OIT, há 2 anos atrás, publicou uma pesquisa dizendo o seguinte, que se o trabalho reprodutivo das mulheres fosse remunerado, isso aumentaria em 3% o produto interno bruto no Brasil. A gente está falando aqui de mais de 300 milhões de reais por ano, né? Então, assim, a gente sai para comprar bolsa e sapato. Entende? Então, assim, uma das questões é essa, quando é que nós vamos pensar seriamente sobre a remuneração do trabalho reprodutivo, né? Isso é uma questão muito importante e sobre isso eu tenho uma autora que eu amo, que é a Silvia Federici, que escreveu um livro chamado Ponto Zero da Revolução, que fala só sobre isso, a remuneração do trabalho reprodutivo e o impacto que isso tem nas economias, né? Até o Banco Interamericano e o Banco Mundial já falaram sobre isso. Então, essa é a primeira questão. Se a mulher é responsável pelo trabalho de cuidado, esse trabalho tem que ser remunerado em algum momento, né? E a gente tem que se preocupar com isso. A segunda questão é uma coisa que eu acho que cresce muito entre as mulheres, que é esse conceito de sororidade, mas de certa forma ele convertido, não é bem sororidade, mas a mulher trabalha com essa ideia de que é a junção de mulheres, de empreendimentos de mulheres. Está aqui nos assistindo uma amiga muito querida, que é a Camila. A Camila faz parte de um grupo de mães empreendedoras. Ou seja, são as válvulas de saída das mulheres dentro de um sistema, e aí eu vou dizer isso muito tranquilamente, dentro de um sistema econômico que as oprime fortemente. Então, a mulher não vai conseguir se emancipar dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque o capitalismo sobrevive da exploração permanente do corpo das mulheres, né? A mulher
é a reprodutora da mão de obra no capitalismo, e isso vai fazer com que o capitalismo se estruture a partir da exploração das mulheres. Mas as mulheres têm perspectivas de se colocar dentro de espaços de solidariedade ativa, eu diria, né? Mais ou menos dessa forma. Qual é o futuro do trabalho para as mulheres? As mulheres têm todas as capacidades de ingressar em qualquer um dos ramos que sobreviverem à crise tecnológica. Como a gente já passou por muitas crises, né, Benizete? Toda vez que a gente fala em automação e tecnologia, a gente fala da crise do trabalho, do fim do trabalho, e a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o trabalho é central para o sistema, né? Ele pode ter fluxos e refluxos, eu não estou falando de emprego, porque o emprego a gente já perdeu mesmo, né? Eu estou falando de trabalho, mas eu acho que nós temos que mudar um pouco, nós temos que investir na mudança dessa concepção de que trabalho reprodutivo não é remunerado, de que o trabalho de cuidado é responsabilidade da mulher, e etc, etc, etc. Não tem muito que inventar a roda nessa questão, né? As mulheres são super capacitadas. Se nós pegarmos os dados estatísticos das concludentes da educação superior, a gente tem mais mulheres que concluem a graduação superior, a gente tem mais mulheres nos cursos de pós-graduação, a gente tem mais mulheres de desenvolvimento, pesquisas e teses no Brasil do que homens. Então, alguma coisa está errada nessa saída daqui para cá. Então, não tem como inventar a roda, assim. A mulher tem que ocupar os espaços, mas isso não é uma responsabilidade, isso eu quero dizer, isso não é uma responsabilidade só das mulheres, isso é uma responsabilidade do sistema. As disparidades do mercado de trabalho e as desigualdades de gênero não são responsabilidade só da mulher e não são um problema das mulheres, são um problema da sociedade. Então, isso envolve um esforço conjunto de todas as pessoas, né? Maravilha. Bom, a gente sabe que o Instagram corta, eu como faço muita live, ele até deixa um pouquinho eu continuar. A gente ficaria ali o resto da noite, porque é uma delícia, Luciane, a gente tem que fazer uma coisa com mais gente, um seminário, 2 horas, eu estou aprendendo muito, depois se você me passa as referências, eu vou ouvir novamente. Deixar. Tem gente aqui no meu WhatsApp que está ouvindo e pediu para você mandar, dizer onde que você tem isso escrito, mandar para mim, onde você tem escrito o site do grupo de pesquisa. E eu quero encerrar com uma poesia de mulher, e depois eu passo para você encerrar. É uma poesia para você. Acredito que você gosta da Marta Medeiros, e quero dizer para quem está nos ouvindo aí, eu tenho um canal do YouTube onde eu boto uma série de resumos lá, que pode ajudar para quem vai fazer prova da UAB, pode ajudar para aquela grande revisão. Toda semana tem vários vídeos lá de resumo de direito material e processual, e tem o meu pessoal também com algumas poesias. E, para falar em poesia, que eu adoro, Marta Medeiros diz assim: quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente, um pouco mais, talvez, de calma. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao lado. Saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. Quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que eu amei, registrar tudo que sei e morrer de saudade. Para você, essa poesia linda aí de Marta Medeiros, esse poema. Muito bom. Benizete, quero te agradecer. Querida, eu quero te agradecer, deixando para você as últimas palavras finais, te agradecer imensamente. É uma honra para a gente do curso, é uma live pelo curso, não pelo meu Instagram pessoal, que tem muitos seguidores, mas é uma honra muito grande e eu quero saber mais desse seu grupo de pesquisa aí. Muito nos interessa. Bom, eu quero te agradecer muito pelo espaço, pela possibilidade de fazer essa provocação, né, Benizete, porque a gente não pode discutir ainda super tecnologias e avanços tecnológicos quando a gente ainda está preso em questões muito elementares da civilidade humana, né? Quer dizer,
do reconhecimento do trabalho, do reconhecimento da paridade de gênero. Quer dizer, o grau de uma civilização se mede também, se mede por isso, né? Pelo lugar que as mulheres ocupam nessa sociedade, a gente tem que se convencer. Então, em que pese as pessoas sempre imaginarem, quando a gente fala de tecnologia, a gente só vai falar de superpotências tecnológicas e tudo que a tecnologia pode nos ajudar, a gente tem sempre que lembrar que atrás dessa tecnologia toda tem pessoas. Eu quero aqui dizer o seguinte, que as mulheres têm que ocupar esses espaços, mas que os poderes públicos e a sociedade têm que abrir esses espaços, né? A gente já está batendo com a cabeça na parede há muitos anos, há muito tempo, há muitos séculos, né, Benizete? Então, está na hora das portas se abrirem um pouco para que a gente possa flutuar pelos mercados e não brigar por eles o tempo todo. Quero te deixar aqui meu beijo e muito obrigada. Eu vou mandar Muito sim as obrigada. referências, pode deixar. Um beijo grande para esses meus amigos do Sul aí, todos que estão aí. Muita saudade dos encontros, da aglomeração, da nossa turma, dos nossos pares. Um beijo, querida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Vai ficar salva, viu? Eu Tá te mando o bom. link. Obrigada. Beijo.